Fiuk que está mostrando para a sociedade que ele é uma pessoa fragilizada e ainda pede perdão por ser homem, né? Que homens são esses que a sociedade está olhando e de repente admirando? E infelizmente até coloquei um texto aqui no final sobre valorizar uma pessoa que, ou então me conectar, jovens que se conectam, né? A gente fala muito também dessa questão de Felipe Neto, lembrando que não tem nada contra pessoas deles, eu estou falando de um estudo e de comportamental que é passado para essa nossa geração, e o quanto isso afeta os nossos jovens, as crianças que estão crescendo, analisando esse contexto e como os pais possam, né, vocês enquanto os pais, mães, possam blindar isso, né, pelos seus filhos. Com o tempo, as pessoas sim se tornam perseguidoras. Por quê? Pessoa que é vitimista demais, uma hora ela vai também se tornar perseguidora, porque eu sou muito vítima, aí uma hora o meu copo enche de derrama e eu preciso colocar isso a alguém. Então, essas pessoas que têm perfis de vitimistas, em algum momento elas passam a ser perseguidoras. Bom, eu coloquei aqui, ó, nós nascemos no seio da família, ou a personalidade é construída ali, como eu acabei de explicar, pelo pai, pela mãe, ou por aquele que te criou, nosso tutor, enfim. Mas que seres humanos são esses que não estão suportando mais frustrações? Eles não suportam mais nenhum tipo de contrariedade, não sabem mais se desafiar, e a adolescência, com tudo isso, alargou-se, como eu falei para vocês esses dias, até nos stories. A adolescência agora vai 25. Então, na psicologia, a gente pode falar para a pessoa assim, que tem 24 anos, não, ele ainda é um adolescente. Ah, mas e agora, depois dos 25? Dos 25, ele é um jovem partindo para uma próxima fase, que é um adulto. E até que idade vai isso? 40. Por que largou? Por causa da educação mesmo que os pais têm dado para esses filhos. Filhos com 30 e poucos anos, 40 anos, até 40 anos dentro de casa, não estão preparados, não têm maturidade suficiente para ter um lar, para sair, para constituir a sua própria família. E é isso que eu vou acabar falando agora dos 4 pilares da maturidade. Como eu sei que eu preciso ter maturidade para isso? Como eu sinto que eu tenho? Paula, como eu sei que eu já sou? E aí, isso que a gente fala na psicologia da idade, isso não interfere na questão, mas eu tenho 30 anos agora, então eu sou um jovem adulto que está na sua fase com as suas responsabilidades dos 4 pilares adquiridas. É diferente quando a gente fala sobre... E aí agora até tem os adolescentes que chega dessa fase, né, dos 15 aos 20 anos aí, que seria essa... adolescentes que estão vivendo a sua fase enquanto criança. Então, por exemplo, assim, se eu pego dos 12 aos 25 anos, chegou com 25, a pessoa vai, pela idade dela, passar para uma idade jovem, mas elas vivem a idade ainda de adolescente por falta de maturidade. E por que isso, Paula? Pela educação baseada que eles receberam. Então, assim, não quero ir para a faculdade. Isso não estou querendo dizer para vocês que deve ter a faculdade. Então, não quero fazer um curso, não quero adquirir nenhum tipo de responsabilidade. Porque o segundo grau, se eu não me engano, a gente vai chegar um pouco adiante, do segundo pilar da maturidade é o quê? O primeiro pilar é você ir para a escolaridade, né? Então, ter algum grau de escolaridade. Primeiro pilar da maturidade. O segundo pilar é que você consiga se bancar diante dessa sua escolaridade. Então, você consegue ter alguma renda, você consegue cuidar da sua própria vida com essa sua escolaridade escolhida, segundo grau da maturidade. E como que a gente vê esses jovens hoje? Dentro da casa dos pais, com 30, 40 anos, 38, às vezes até mais, com um prato de comida o pai levando para o filho. Não, filho, tá aqui seu prato de comida. Não, mas enquanto eu puder, eu vou fazer. Tudo bem, você está estragando seu próprio filho para uma sociedade, uma pessoa vitimista, uma pessoa que não aguenta desafio, uma pessoa que não aceita ser contrariado. Porém, uma hora ou outra, esses pais vão faltar, né? Eles vão falecer. E aí, como que fica essa criança? Né? Essa criança em corpo de adulto, porque não criou maturidade, entra para um estado depressivo. E por que eu estou falando isso? Porque até 2030 nós vamos entrar para a doença que mais mata de todas as outras. E qual que é, Paula? A depressão. Não tem como. Uma pessoa que não sabe se frustrar, você não leva seu filho à frustração, não tem um horário para nada, tudo ele está na mão. Como que cresce uma pessoa sem comprometimento, sem responsabilidade, sem desafio na vida e sem ter levado ele para a frustração? Fica completamente inviável. Um adulto que chega na sua fase, um jovem, né, adulto que chega na sua fase de 18, 30 anos, 18 aos 30 anos, que ele não se sente capaz a nada. E aí o mundo vem e diz, não, aqui não. Aí ele fala, não, peraí, meus pais sempre me ensinaram que sim, que poderia ir, por que agora é não? Bom, e aí eu coloquei aqui sobre essa fase jovem adulto e com certeza tá ali dentro, todos eles têm um objetivo, que é cativar o público. E isso, ok, porque todos estão ali para isso, né? Para tentar não cativar o público, mas cativar as pessoas ali dentro também. Então chega com o objetivo X
e acaba achando que eu vou conseguir que as pessoas gostem de mim porque eu vou falar isso, né? Me desculpem por ser homem. E aí acabou que virou o feitiço contra o próprio feiticeiro, né? E aí entra essa... eu estava vendo até agora um post que a Renata fez sobre o Felipe Neto, que ela fala justamente isso. Aquela pessoa que estava criticando, apontando, que era o vitimista, virou perseguidor, apontando para todo mundo, e aquilo volta para ele mesmo. E por que as pessoas têm esse hábito, né? Então, aquelas que são muito julgadoras, é porque, de fato, como eu já falei várias vezes aqui, eu não falo de mim, eu não falo do outro, eu falo de mim. Então, quando eu quero que o outro tenha muita responsabilidade, porque o outro tem que ser muito correto, eu tô falando de mim, porque eu me sinto incapaz, eu me sinto incorreta, eu me sinto irresponsável, e eu preciso apontar no outro aquilo que é meu. E eu falo que se a grande maioria das pessoas soubessem disso, com efetividade, que tem tudo a ver essa questão, elas não teriam tanto problema com o que as pessoas dizem a respeito dela. Então, hoje, essa questão de fortalecer a sua segurança, ou deixar de começar algum projeto, porque eu não sei o que as pessoas vão pensar, eu não acho, nossa, eu não sei o que as pessoas vão falar, eu falo que é o pior matador de sonhos que pode existir. Porque as pessoas, elas não estão preocupadas com você, se você vai falar, se elas vão achar que você é XYZ, elas vão falar de qualquer jeito. Então, elas vão te julgar por A, mas também vão te julgar por B. E aí, se você está bem firmada na sua segurança, sua autoestima, na sua quem você sabe quem você é, seus princípios, seus valores, isso para você pouco importa. Você continua fazendo aquilo que você acha que é o certo, que você tem que ser feito. E se o outro não gosta, eu sinto muito. A porta da casa, a porta da rua, a serventia da casa. Saia, né? É isso que as pessoas devem parar e pensar, contextualizando, né, essa questão, mas eu não vou, porque vai que a minha tia não vai gostar, vai que a minha amiga vai achar ruim. E fato é, quando você fala de alguma coisa, por que eu falo assim, você pode fazer 1000 vídeos no TikTok, 1000 vídeos no TikTok, todo mundo tá achando engraçado, faz um vídeo falando alguma coisa que você tá vendendo, que você tá ganhando dinheiro. Ninguém mais acha engraçado. Por quê? As pessoas não se sentem capazes de fazer, e quando vê você fazendo, aquilo dói tanto nelas, elas se sentem tão ofendidas porque você teve a coragem, teve a atitude de fazer, que elas vão te criticar. Então, faz todo sentido quando eu falo, meu copo enche, que derrama, e eu chego e aponto no outro. Então, tenta olhar para essa ótica. Se você está deixando de fazer alguma coisa, se isso está te incomodando de alguma maneira, é porque você preocupa muito com o outro, e o outro vai falar de você de qualquer jeito, de qualquer maneira. Bom, e eu até coloquei aqui, pessoas vítimas são eternas pessoas super protegidas pelos pais. Mas o que faz elas ficarem mais fortes? Entrar em contato com o seu inconsciente. E como que eu entro em contato com o meu inconsciente? Em análise, compartilhamento de dor e autoconhecimento. Eu só sei disso quando eu falo para vocês sobre essa questão de que se eu chego para alguém e falo, nossa, para vocês entenderem, e aí fala um pouquinho mais sobre o id, o ego, o superego que eu expliquei agora esses dias, mas eu não vou nem contextualizar isso, porque pode ser um tema para uma outra live. Mas quando eu olho para você pega uma mulher que ela critica o outro e fala assim, nossa, mas não achei bonito aquele decote, não, tava feio. Eu achei que, nossa, é desnecessário chegar e usar essa roupa. Mas eu achei tão feio aquele vídeo que ela fez. Se você escuta essa crítica, é porque é um desejo que vem do id dela, né? É um desejo muito genuíno dela de ser igual, e aí eu não consigo ser, eu faço esses apontamentos. E aí, como eu sei que isso acontece, Paulo? Então, eu olhando para mim hoje, né, e falo assim, como que eu sei que eu tenho fala mais sobre o meu inconsciente? Porque se eu olho para o outro e eu falo assim, nossa, não achei legal aquilo lá, não. Eu falo, como é que eu faço essa construção minha do meu pensamento, tá? Oi, Isa. Eu paro e penso assim, falo assim, peraí, deixa eu ver o que eu achei legal ali, o que eu não achei. E aí eu falo assim, eu acho que poderia modificar algo em X ali. Mas eu olho para minha vida e falo assim, não, eu já faço isso, é uma coisa assim que eu apenas estou aconselhando. Lembrando que conselho é aquilo baseado nas experiências vividas, tá? Ninguém chega e te aconselha de algo por intuição. Todo conselho é por algo vivido. E aí eu olho e falo, nossa, eu acho que eu preciso mudar. Agora, quando a crítica da pessoa vem nesse contexto, né, e ela é algo que ela não faz, né, então como que eu posso aconselhar e falar algo para a pessoa fazer algo que eu não faço? É porque, de fato, o meu inconsciente está me falando para eu que eu preciso mudar alguma coisa. Mas como que a gente descobre isso? É sempre com autoconhecimento ou com análise. Qual que é a análise? Então, processo, por exemplo, de mentoria. Aí, às vezes, alguma mentorada esse tempo atrás falou para mim assim, que ela não estava, também para nessa questão de expor, né? Ela falou assim, mas eu acho que eu não sei, assim, né, se eu talvez mande mensagem pro fulano, falando,
E aí eu falei, você deve satisfação? Não, não deve. Eu falei assim, então, só que o seu inconsciente tá querendo dar satisfação porque você condicionou isso, né, no seu antigo relacionamento, ela não estava mais com a pessoa. Condicionou isso no seu inconsciente para que você dê satisfação, para que no fundo ele saiba onde você tá. E ela falou, nossa, pode ser verdade. Então, o que a gente busca fazer na análise, né, nessas análises de mentoria? A gente busca olhar para aquilo que a pessoa fala e ver entre linhas. Então, normalmente, o que ela está falando, eu estou vendo no backstage, no back-office, eu estou vendo tudo que está acontecendo por detrás da fala dela, entende? E é isso que acontece, obviamente, de modo, cada um tem o seu modo de fazer essas análises, né, psicanálise, enfim, análise cognitiva comportamental, tudo depende do que você está buscando. Mas na psicologia, sim, na minha análise eu faço também, e aí às vezes eu chego e falo, ó, eu acho que aconteceu XYZ. Eu acho que o fulano não está falando de mim, não, tá falando dele. Aí a Fabi fala, Paula, isso mesmo. Então, a gente tem uma troca muito interessante sobre isso, né? Porque eu consigo perceber o que o outro faz, o que o outro fala. E o que ele tá querendo dizer, se não é do meu inconsciente, é do dele. Então é bem interessante isso, vale, né, essa busca do autoconhecimento, essa busca da gente entender, porque a gente tem mais sobre a gente. Bom, aí eu coloquei aqui, ó, a criança de 7, 8 anos de idade, ela é protegida pelo pai e pela mãe. Dos 8 aos 10 anos, a mãe tem que ser provedora das necessidades básicas. Por que eu falo a mãe, tá? Porque o nosso maior pilar de, como que eu posso dizer, a gente nasceu dali, né, da barriga da mãe, de conexão é com a nossa mãe. Então, o peso da mãe é muito maior do que o paterno, né? Quem fala isso é no livro, nossa, deixa eu lembrar agora. Esqueci o nome, mas eu posso até depois lembrar e colocar para vocês lá no grupo do WhatsApp, que ele fala sobre isso, sobre essa criança madura, que a gente cresce e que tem essa conexão interna, né, maior com a mãe. A criança de 7, 8 anos, e dos 8 aos 10 anos, a mãe tem que ser provedora da necessidade básica, físicas e psíquicas. O Fiuk tem 31, 32 anos, então a mãe tem que continuar ainda fazendo isso? Obviamente que não. Estamos vivendo uma total inversão de valores, estamos na sociedade adultescente. O que eu quero dizer com isso? Aquele que possui mais de 40 anos e ainda continua com um comportamento adolescente. O pai tratando, o pai bancando, morando junto com os pais, não tem a maturidade para sair da casa dos pais. O quanto a gente vê de mães, né, mães crianças que eu falo que não tem maturidade, sendo de outras crianças. Quantos maridos, né, pais e homens que a gente vê sendo pais, assumindo uma certa responsabilidade em casar, mas não consegue ter maturidade para bancar uma casa. Entende? É muito complicado isso, porque tudo isso é responsabilidade dos pais, da educação que deram. Não, meu filho não nasceu assim para ficar cuidando da casa desse jeito, não. Aí tem o tanto de reclamação, vocês não estão entendendo, que várias mulheres chegam até mim e falam, Paula, mas meu marido só quer saber de jogar videogame ou ficar no celular jogando joguinho. Eu fico, what? Tipo, que belo marido que foram arrumar, né? E é por isso que eu acredito que a gente precisa sim aumentar o nosso termômetro de seletividade, sabe? Mulheres fortes têm que se relacionar com homens fortes precisam se relacionar com mulheres fortes. E por que eu tô falando da questão do condicionamento de homens? Porque nós pegamos aqui como exemplo Fiuk, e a gente percebe que hoje, mais tardiamente, homem deixa os lares dos pais do que mulheres. Né? Então, assim, Paula, mulher tem um peso menor? Sim, nós temos um peso menor porque o homem, desde que é homem, foi o provedor da casa. Então, isso não quer dizer que ele precise só bancar, não. Eu falo por mim, eu sou uma mulher solteira, independente, moro sozinha, banco a minha vida, mas você acha que eu quero me relacionar com um homem no qual eu preciso bancar toda essa situação? Eu não falo situação financeira, eu falo uma situação emocional também, porque isso que pesa, você não ter alguém onde você precisa lidar com uma criança do lado da sua casa. Não, eu preciso lidar com adultos, eu quero ter um companheiro de vida, eu não quero ter uma pessoa em qual eu preciso ficar, olha, você não tem maturidade, já me relacionei, mas aí quando você tem esse feeling que você percebe, você não quer mais. Você não quer uma criança dentro da sua casa, você está se relacionando com pessoas, com adultos, né? Para que você mantenha essa troca, essa reciprocidade, o que é comum. Mas o que está se perdendo muito, não tem, assim, uma base, mas a gente percebe que a cada vez mais que você vai se relacionar com essas pessoas, elas tem mais irresponsabilidade do que responsabilidade. E acha lindo, tudo bem, moro com meus pais. Não, minha mãe me dá isso, não, minha mãe me dá aquilo, acho ótimo. Não, eu acredito que não. A gente teve uma boa base, uma educação. A Val tá até aqui, ela, uma coisa que ela falou para mim muito, e foi um tema que eu fiz, inclusive coloquei, né, na frase sobre o que os nossos pais, a Val vai lembrar que a gente conversou esses dias aqui na sala, não importa o que nossos pais fizeram conosco, importa o que nós vamos fazer conosco daqui por diante. E aí ficam eternos
adolescentes reclamando dos pais, das condições que não deram, mas que também não buscaram as suas próprias condições, né? Então, a maturidade é isso, a gente buscar isso. Aí eu até coloquei aqui, ó, está uma era de que tem se criado os filhos fracos, ninguém vai para casa mais vigiado do Brasil e quer se privar que fale de você. Por exemplo, o Nego do Borel, eu coloquei aqui Duda Reis, inclusive os pais se expuseram, né, a Dudas, foram lá e colocavam as coisas na mídia, que eu fui, né, para dar uma pesquisada nisso também, para dar uma olhada, expuseram elas, colocaram ela em exposição. Aí tinha momentos, e que isso foi colocado até em tese no nosso grupo lá, né, nessa estudo sobre a psicologia, estudo da mente, sobre a análise que foi feita com ela, os pais expuseram. Então, às vezes, a Duda saía desse relacionamento em que ela estava em crise e ia desabafar com o pai e com a mãe. Quando essa menina retornava para casa do ex, né, do atual, no caso agora ex, os pais colocavam ela à exposição. Não, porque ela falou XYZ para mim. E aí você vê que como que eu busco uma ajuda que está no meu seio familiar, precisa ser resolvido ali dentro? E como que eu vou lá e faço uma exposição de alto nível desse, sendo que aquilo é uma responsabilidade em que eu preciso tratar ali? Aí você percebe que os pais, enquanto pais, são adultos que não sabem, não conseguem lidar com aquele tipo de problema e jogam para a sociedade tentando culpabilizar alguém. Ó, alguém resolve? Não, agora nós estamos vivendo uma sociedade em que estão deixando os jovens. Não tem essa questão da sociedade. A culpa é minha, mas a responsabilidade do que eu fui são dos meus pais, e agora o que eu faço com isso, daqui para frente, sou eu que vou escolher.